Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de Lucas, capítulo 12. O fermento dos fariseus. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos: Acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada é encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo que em trevas disserdes à luz será ouvido. O que falares ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. Digo-vos, amigos meus, não tem mais os que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim vos digo, a esse temei. Não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis? Nenhum deles está esquecido diante de Deus. E até o cabelo da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valei vós do que muitos passarinhos. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem, o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se lhe é perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não será perdoado. E quando os conduzir à sinagoga, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou de que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. E disse-lhe um da multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: Homem, que me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: Acautelai-vos, guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs uma parábola, dizendo: A herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ele recolherei todas as minhas novidades, os meus bens. Eu direi à minha alma: Alma, tens um depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: Louco, essa noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. E disse aos seus discípulos: Portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Mas é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerei os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despesa, nem celeiro. O Deus os alimenta, quanto mais valei vós do que as aves. E qual de vós, sendo ansioso, pode acrescentar um covo da sua altura? Pois se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansioso para as outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, não fiam. Contudo, digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã lançada no fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não perguntei, pois, que haver de comer ou que haver de beber, e não andeis inquietos, porque a gente do mundo busca todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai ante o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não temais o pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmola. Fazei para várias bolsas, que não se envelheçam. Tesouro nos céus que nunca acabam, onde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar às bodas, para que quando vier a bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo, que se vestirá e os fará sentar à mesa, achegando-se o servirá. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos.
Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir, o ladrão vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebido, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. E disse-lhe Pedro, Senhor, disse essa palavra a nós ou também a todos? E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a que o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá, mas se é que aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda a vir e começar a espancar os criados e criadas, comer, beber, embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia em que o não se espera, e numa hora que ele não sabe. Então separa-o lá e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E o que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Vim lançar fogo na terra, e o que mais quero se já está aceso? Portanto, porém, que seja batizado com certo batismo, e come angustia até que venha cumprir-se. Cuida-vos que vim trazer paz à terra? Não. Vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora e a nora contra a sua sogra. E dizia também a multidão, quando vês as nuvens que vêm do oriente, logo dizeis, lá vem chuva e assim sucede. E quando assopra o sul, dizeis, haverá calma e assim sucede. Hipócritas, se sabeis distinguir a face da terra e do céu, como não distinguis este tempo? Porque não julgais também por vós mesmo que é justo? Quando, pois, vais que o teu adversário é o magistrado, procura livrar-te dele do caminho, para que não suceda que te conduza ao juízo. O juiz te entrega ao meirinho e o meirinho te encerra na prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o derradeiro ceitil.